Diga assim: Espírito Santo, eu te dou total liberdade para falar comigo. Durante esses dias, nós temos ouvido sobre a questão da oração, o quanto é importante neste momento de campanha você estar orando. Nós vimos também a questão da palavra, o poder da palavra, e tantas outras coisas que Deus tem nos ministrado, nos orientado. E eu quero trazer algo que Deus colocou no meu coração, que algumas coisinhas aqui eu compartilhei segunda-feira passada lá em Araucária, na nossa célula presencial, e foi muito gostoso o tempo lá. Aproveitando, quero mandar um abraço para os nossos irmãos de Araucária. Eu sei que estão nos assistindo e acreditamos que lá será uma grande de uma igreja, amém? Eu gostaria que você abrisse comigo em Oséias 6, e eu vou estar na Almeida Revista e Atualizada, para quem está mexendo aí na Bíblia, no telão aí. Oséias 6, no 3, diz assim: acharam, amém? Ou não acharam? Oséias é um pouquinho complicado, mas está aí. Achou, queridos? Diz assim, Oséias 6, 3. Deixa eu aumentar um pouquinho a luz do meu celular aqui. Diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre vós. Diga assim: ele vai descer sobre a minha vida e sobre a vida do meu irmão. Ele descerá sobre vós como a chuva serôdia que rega a terra. Eu vou ler também essa passagem na NVI. Conheçamos o Senhor, escutem só, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá, virá para nós com as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Amém? Louvado seja Deus pela sua palavra. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Conheçamos ao Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Então, quando você ouve essa palavra, conheçamos ao Senhor, prossigamos em conhecer ao Senhor, vamos nos esforçar por conhecer o Senhor. Parece, puxa vida, mas eu já conheço o Senhor. Quem aqui conhece o Senhor? De 1 a 10, o quanto você conhece o Senhor? Essa palavra, conheçamos, prossigamos em conhecer, ou esforcemo-nos por conhecê-lo, ela é muito mais profunda do que eu e você podemos imaginar. Conhecer, eu conheço. Eu conheço o Júlio, eu conheço o Benhurzinho, Mas esse conhecer assim, ele é muito mais profundo do que simplesmente nós liberarmos essa palavra. É preciso conhecer ao Senhor. Tá bom, mas eu já conheço desde a minha infância, já estou tanto tempo na fonte da vida, eu já conheço ao Senhor. Eu moro com a Roberta há 28 anos e ainda não conheço ela direito. E eu acredito que nesses 28 anos ela também não me conhece direito. E como eu e você podemos dizer que nós já conhecemos a Deus, alguém que é infinito, alguém que não tem tamanho, alguém que nós não podemos medir, não podemos mensurar, não podemos dizer, Deus vai até aqui Deus pode agir. Na minha cartela eu creio que esse pedido aqui é muito forte para Deus, vamos diminuir um pouquinho a potência desse pedido, porque Deus, quem sabe Ele, não. Então o que Deus quer nos chamar a atenção nessa campanha de Daniel, nesse sexto dia, nessa sexta-feira, nesse dia 16, que eu e você precisamos entrar num lugar em Deus, para tentar conhecê-lo um pouco mais, além daquilo que nós já conhecemos. Diga assim para o teu irmão: querido, Deus é muito grande, é grande demais para dizer que nós já o conhecemos. Eu tenho certeza que você é apaixonado pelo Senhor, eu tenho convicção que você ama a Deus, senão você não estaria aqui numa sexta-feira fria, ainda mais tantos jovens como nós estamos vendo aqui. Jovenzinhos, deixa eu falar uma coisa para vocês.
nessa idade que vocês têm aí, o quanto mais vocês conhecerem a Deus, se aprofundarem em buscar o Senhor, mais será as suas vitórias desde as suas tenras idades. Nós que já estamos um pouquinho mais avançado em dias, digamos assim, se nós tivéssemos a oportunidade de, na idade de vocês, talvez ter o nível de ensinamento que tem nessa igreja, para buscar e conhecer esse Senhor. Por quê? Porque queira você ou não, né, a sua vinda é certa, e aqui diz que Ele virá sobre nós, que Ele descerá sobre nós, e justamente nessa campanha de Daniel, Deus quer que eu e você conheçamos um pouquinho mais Ele, para entender a maneira que Ele trabalha conosco. Diga assim: eu preciso entender como Deus age sobre mim. Porque é muito fácil, meus amados irmãos, nós pegarmos uma cartela, colocarmos todos os nossos pedidos, exercer um nível de fé, exercer uma confiança de que para Deus não há impossível, mas também é necessário eu e você entrarmos num lugar de começar a conhecer como esse Deus trabalha. E Deus não trabalha de uma forma só, Deus trabalha de diversas maneiras, de maneiras diferentes, de maneiras que muitas vezes nós não entendemos. Por isso que Ele chama assim: filhos, me conheçam. Tenta olhar para o meu coração, deixa eu ministrar a sua vida, e muitas vezes nós não conseguimos entender a maneira que esse Deus trabalha. O que é conhecer a Deus? O que é conhecer a Deus? Conhecer a Deus verdadeiramente envolve primeiro compromisso de obedecer a sua palavra. Quem aqui está disposto em verdadeiramente arcar com o compromisso de obedecer a palavra de Deus? Diga amém. Por que essa necessidade? Porque eu e você, já que nós estamos aqui sendo fiéis, buscando, tentando entrar no coração de Deus, por que não ter esse compromisso verdadeiro com Deus de obedecer a sua palavra? A palavra de Deus também é muito ampla, mas naquilo que nós vamos entendendo, naquilo que nós estamos sendo ministrados, estamos sendo ensinados, nós precisamos praticar, nós precisamos obedecer. Então conhecer a palavra de Deus é saber que, mesmo sem entender o que é, que Ele tem controle e domínio sobre todas as coisas. Uma das vezes nós estávamos num gabinete, eu, o bispo, a bispa e a pastora Roberta, e num bate-papo lá, daí a gente estava conversando assim, e a bispa falou assim: vocês precisam entender a soberania de Deus. E é muito forte você, opa, é verdade, Ele é soberano, Ele é todo poderoso, Ele pode todas as coisas. Então uma outra maneira de eu e você buscarmos esse conhecimento mais profundo, esse conhecimento mais amplo, é saber que mesmo sem nós entendermos o que está acontecendo, ou o que nós estamos passando, Ele tem o controle, Ele tem o domínio sobre todas as coisas. E aí nós precisamos nos render a essa soberania, não ficar com aquele queixo duro, com aquela dura cerviz: não, isso eu não entendo, então eu não vou obedecer. Isso eu não entendo, então eu vou procurar entender primeiro, para depois colocar em prática. Isso é o contrário da fé. A fé você obedece, você coloca em prática, mesmo sem estar entendendo. Então aqui diz, quando você não consegue entender, mas se a palavra te dá o respaldo, confia, Ele vai ter e sempre terá o domínio sobre todas as coisas. Mais uma coisa, conhecer a Deus é viver uma vida aqui na terra, tendo a plena consciência, tendo a certeza que Ele quer o meu e o seu bem. Queridos, o dia que nós entendermos essa realidade, ter essa consciência e essa certeza que esse nosso Deus, tudo que Ele mais deseja é que eu e você, que nós possamos ir bem em todas as coisas que nós estivermos fazendo, ou seja na escola, ou seja na faculdade, ou seja na sua empresa, ou seja aonde você estiver, Ele tem esse interesse, e eu e você temos que ter essa certeza, essa consciência que esse Deus deseja isso para mim e para você. Conhecer a Deus de uma maneira mais profunda é ter a plena convicção que Ele jamais vai nos deixar,
que Ele jamais vai nos abandonar. Amém? Ele já prometeu na sua palavra: não te deixarei, não te abandonarei, eis que estarei contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Mas vem aquela pergunta: pastor, e nos momentos de angústia? E nos momentos de tristeza? E nos momentos quando eu olho para minha cartela e vejo algum dos meus pedidos que eu não vejo solução para aquilo? Aí que você tem que começar a buscar a conhecer esse Deus na sua grandeza, no seu poder infinito, para que você possa ver e provar e testemunhar que daquilo que era impossível para você, Ele veio e realizou. Quantos meses a pastora Roberta tem lutado com essas dificuldades na mão dela? Tem irmãos aqui na igreja que não cumprimenta mais a Roberta, só dá soquinho, porque às vezes esquece, pega na mão, aperta, né? Isso é doloroso. E de uma hora para outra, em menos de 12 horas após uma oração, ela levantou com o seu dedo, como ela disse, vazando. Deus está sarando, e eu creio que ela vai botar as mãos assim e vai estar plenamente curada, em nome de Jesus. Então, queridos, é isso que eu e você precisamos ter, a plena convicção, que se Ele não vai te deixar, se Ele não vai te abandonar, se Ele tem o amor que eu e você não podemos entender por mim e por você, por que essas coisas que aos nossos olhos parecem ser impossíveis, por que Ele não vai fazer? Aí que entra essa questão de Oséias: conheçamos e prossigamos, nos esforcemos em conhecer, porque Ele vai vir sobre você e vai derramar sobre você bênçãos que você vai ficar de boca aberta. Eu creio nisso em nome de Jesus. Efésios 2:10 diz assim, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou que andássemos nela. Aqui diz que eu e você somos feitura de Deus. Olha para o teu irmão e fala assim: meu querido, você não tem ideia que você é imagem e semelhança do papai. Assim, a gente conhece pessoas, amados irmãos, que não têm essa certeza, não têm essa convicção de que quando ele olha no espelho, ele está vendo alguém ali que é imagem e semelhança de Deus. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio. Aí Deus dá aquela lista: filho, tudo isso é para você. Esse é o Deus que nós estamos confiando os nossos pedidos impossíveis. Então, pastor, qual a melhor maneira de conhecer a Deus? Quem quer saber? Como se achegar ainda mais a Ele? Viver uma vida de experiência com o Senhor? Essa é uma pergunta que eu e você precisamos ser sinceros em fazer essa pergunta. O quanto você está interessado em conhecer mais esse Deus? Será que só ler a Bíblia é suficiente? É bom, mas eu creio que a gente consegue ir um pouco mais longe. Será que vir só na igreja e quando o benhurzinho estiver tocando ali, né, adorar e ver o pessoal carioca cantando aqui em cima, é bom? Mas não é o suficiente. Será que pedir oração para os nossos bispos e ver milagres acontecendo é bom, mas ainda não é o suficiente pelo tamanho desse Deus, pela grandeza que Ele é e como Ele tem o interesse de se mostrar a nós? Buscar-me-eis e me acharei, quando me buscares de todo, serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a sua sorte. Ele disse que se você buscar, Ele vai facilitar esse encontro. Ele não é um Deus que brinca de esconde comigo e com você. Ele é um Deus que fala: se você me buscar, eu vou facilitar esse encontro e ainda vou mudar a sua história. Então, qual a melhor maneira de conhecer a Deus? Se achegar mais a Ele, viver uma vida de experiências com Ele. Existe algum segredo para esse tipo de vida? Como entender se eu estou indo para esse objetivo? Como entender se eu realmente estou caminhando para ter esse entendimento mais profundo de Deus? Quantos aqui quer saber? Amém. É muito perigosa a tua resposta. Abra comigo lá em Tiago 1,
do 2 ao 4. Eu creio que você não vai ficar muito animado com o que nós vamos ler agora, mas eu não vejo talvez uma outra maneira de nós nos achegarmos a Deus, conhecê-lo na sua profundidade, se nós não passarmos pelo que nós vamos falar aqui agora. Tiago 1, 2 a 4 diz assim: meus irmãos, ele não está falando para as pessoas que estão lá fora. O apóstolo aqui está dizendo para os irmãos, para os da casa: tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Você deve estar perguntando: aonde isso vai me levar a conhecer mais a Deus? Aonde o ter alegria, não, o motivo de toda alegria, o passardes por várias provações, vai me levar a conhecer mais esse Deus? Eu acredito, irmãos, que na nossa realidade, esse é o caminho mais curto e mais rápido para que eu e você possamos conhecer o tamanho desse Deus. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Não é uma provação, não é duas provações, não são 3 provações, são várias provações. Então, quando a provação vem, eu e você temos que ter um entendimento de que essa provação, ela vem da parte de Deus e tem um objetivo, tem uma finalidade, e a finalidade maior é deixar-nos, nós mais conhecedores da pessoa do nosso Deus. Mas pastor, como que uma provação vai me aproximar de Deus? Vai. E como vai? Porque quando a tua vida está boa demais, muitos de nós não costumamos às vezes chegar ao Senhor. Quando as coisas estão indo boa demais, por que fazer a cartela? Ah, pastor, está tudo bem, está tudo tranquilo, não tenho falta de nada, não tenho necessidade de nada. Para que fazer 3, 4 cartelinhas? Tem gente que pega até um livrinho para colocar seus pedidos de oração diante do Senhor. Mas no momento da provação, quando a aprovação ela vem sobre nós, é aí que nós nos posicionamos diante de Deus. E é nesse momento de posição diante do Senhor, acreditando, exercendo a nossa fé, os milagres começam a acontecer, a nossa fé é aumentada, a gente começa a ter experiências com Deus, e a gente consegue conhecer um pouco mais esse Senhor. Eu não conheço nenhuma pessoa que a vida estava boa demais, assim, minha vida está muito boa, eu vou para a igreja. A maioria das pessoas que se convertem são aquelas que estão passando por várias provações. É um processo. Mas no nosso caso, que já conhecemos um pouco do Senhor, quando a provação vem, a Bíblia nos garante que o motivo tem que ser de alegria, naquele momento de provação que você está passando. O que seria uma provação? Você pode pegar a sua cartela, você pode olhar e você vai ver vários tipos e vários níveis de provação. E aí quando Deus olha para o meu coração e para o seu coração e vê o nível de fé, a bispa perguntou: Roberta, você tem fé? Ô bispo, eu tenho fé. Orou, dormiu e acordou com o dedo já sendo restaurado pelo Senhor. É uma provação para você? Esse seu problema nos seus dedos? Claro que é. A mulher, ela tem a sua vaidade feminina, ela quer estar com a mãozinha perfeitinha lá. Eu vejo isso como um nível de provação muito grande. Nós, na nossa realidade, nós temos muitas provações todos os dias. A pergunta é: será que eu estou entendendo que essa provação, ela vem de Deus, não para nos matar? Diga assim: provação não mata ninguém. A provação, ela tem o único objetivo de nos aproximarmos mais de Deus. Diz aqui, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria
o passardes por várias provações. Por quê? Porque a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, ela produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que eu e você sejamos perfeitos, íntegros e em nada deficientes. Somente através da provação, quando nós entendemos que aquilo vem de Deus para nos melhorar e não para nos acabar. A aprovação, ela tem a intenção de fazer de mim e de você melhores pessoas em todas as áreas. Vamos lá para Tiago 1,12. Tiago 1,12 diz assim: bem-aventurado, mais que feliz é o homem e a mulher que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Quem ama o Senhor aqui? Diga assim: Senhor, eu te amo. Eu estou disposto a suportar a provação, sabendo que chegarei a lugares inimagináveis. Aqui diz que eu e você, nós vamos ser considerados pessoas bem-aventuradas, mais que felizes, se nós suportarmos a provação com perseverança. O que é suportar a provação com perseverança? É você saber que aquele momento angustioso que você está passando, Deus não está alheio. Deus vai estar com você, mas é necessário você perseverar. Perseverar é manter-se em Deus. Eu vou continuar orando, eis aqui a minha cartela, eis aqui o meu desafio, eu não arredo o pé, eu quero o meu milagre. Faça o que o Senhor tiver que fazer, me puxe para perto de Ti, eu preciso Te conhecer melhor, mas eu preciso, Senhor, de forças para suportar com perseverança essa provação. Por quê? Porque uma vez que você está na provação, quando você se torna aprovado naquela provação, aqui nos garante que eu e você receberemos a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que os amam. Então, assim, muitas pessoas às vezes dizem: vem para Jesus que os seus problemas vão acabar, pare de sofrer, venha para a igreja. Não é bem assim. Eu creio que a nossa vida, ela é transformada através do poder do Evangelho. Eu creio que muitas das coisas que nós sofríamos lá fora e não víamos solução, dentro da casa do Senhor, dentro da casa da provisão, como diz o nosso bispo, nós temos condições de crescer nessa questão, de entender o que está acontecendo, e debaixo desse entendimento, Júlio, a gente consegue se chegar mais perto do Senhor. Aqui diz que é necessário, algumas pessoas, rapidinho aqui, que foram provados e aprovados. Daniel na cova dos leões. Imagina eu e você numa situação dessa, inocente, saber que daqui a pouquinho vamos ser lançados numa cova com alguns leões. Aí eu vejo um homem maduro, Daniel, que conhecia um pouco mais Deus. Tá bom, em mim não tem culpa, eu sou inocente. Isso que vocês estão falando, o meu Deus está sabendo. Pode me lançar na cova dos leões. Naturalmente falando, seria devorado. Mas o Deus de Daniel, o Deus daquele que dobrava os joelhos, que pegava a sua cartelinha, clamava ao Senhor, foi lá e fechou a boca dos leões. Isso é impossível naturalmente falando, vocês sabem disso? Olha o nível de testemunho para aquela nação, para aqueles povos daquela época, contando: o Daniel lá, amigo do rei, foi jogado numa cova cheia de leões, e o Deus dele foi lá e tampou a boca dos leões. Nível de fé, nível de entendimento, nível de conhecimento de quem é Deus. Outros, Sadraque, Mesaque e Abednego, Azarias, Misael e Ananias. Que prova, aquela multidão em frente àquela fornalha sobremaneira acesa, todo mundo dobrou o seu joelhinho, e esses três não. E vocês conhecem a história. Qual seria mais fácil? Gente, vocês precisam entender que nessa situação, a vida de Daniel, a vida desses três jovens estavam
em risco. Quem poderia sobreviver a leões famintos? Ou quem poderia sobreviver, como disse Nabucodonosor, quem é o Deus que vai livrar vocês das minhas mãos? Quem é o Deus que vai livrar vocês dessa fornalha extremamente aquecida? Então aí a gente vê, queridos, que são pessoas, são jovens, é um homem maduro igual Daniel, que tinha um conhecimento mais amplo da pessoa do Senhor. Eu fico analisando aquela multidão, todos com seus joelhinhos dobrados, diante da estátua do rei Nabucodonosor. E aqueles 3 jovens, não, nós não vamos. Nós vamos ser lançados na fornalha. Se Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Se não quiser, nós sabemos em quem nós temos crido. E isso nos ensina muita coisa. Porque às vezes eu e você, nós não estamos diante de um desafio tão grande assim. Às vezes os nossos desafios, eles não levam em conta a nossa própria vida. Às vezes são situações, são coisas sérias, respeitamos o pedido de cada um. Mas será que nós teríamos o entendimento de quem nós somos em Deus, quem é Deus sobre nós, para dizermos assim, pode lançar na fornalha, que se Ele quiser, Ele vai estar lá com a gente, se caso não queira, nós vamos para casa consciente de que fizemos a escolha certa. Eu poderia discorrer tantas pessoas aqui. Jó, quer prova maior do que a de Jó, amados irmãos? Um homem enterrar todos os seus filhos num dia só, perder tudo o que tinha. E o mais interessante é que foi Deus que colocou Jó nessa jogada. Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ah, mas o Senhor dá tudo para ele. Ah, mas o Senhor protege ele. Então tá, pode tocar, pode mexer, pode ferir. O que me chama a atenção, meu irmão Benhur, que o próprio Deus deu testemunho de Jó, um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal, mas ainda não me conhece da maneira correta. Jó precisa me conhecer um pouquinho mais, então vai ter um nível de provação. E que me chama mais a atenção ainda, que depois de tudo que Jó passou e que não foi fácil, ele diz assim, eu conheci a Deus só de ouvir falar, mas após passar por essa provação, hoje os meus olhos veem Deus de uma maneira diferente. É nesse ponto que eu quero chegar com vocês, na questão de olhar para Deus, e não ver só um Deus que quebra os meus galhos, não ver só um Deus que soluciona os meus problemas, não ver só um Deus que eu só o busco quando a água já está chegando mais alto, mas eu vejo que é um Deus que quer ter uma vida de comunhão e relacionamento, quer nos ensinar aqui na terra a ter um nível de convivência com Ele, digamos assim, para se tornar mais fácil quando nós formos para casa. Quem quer ir para casa? Oh Deus, imagina você ver Deus na sua integridade, imagina Dilcé, ver Jesus na sua essência. Isso está proposto para mim e para você. Por que não vivemos esse amor mais profundo? Por que não entrarmos mais nesse coração de Deus? Eu poderia falar de Moisés, poderia falar de José, poderia falar de Davi, mas eu quero falar um pouquinho de Jesus. Jesus também é um que aprendeu muitas coisas como homem através das provações. Em Isaías 53:3 diz assim, Jesus, ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, ele era desprezado e dele não fizemos caso. E poderia discorrer aqui Isaías 53, falar do sofrimento do nosso Senhor. Então, queridos irmãos, a provação, ela tem, eu vejo assim, que a intenção da provação permitida por Deus na minha vida e na sua vida, é para que nós tenhamos a oportunidade de conhecermos mais esse Deus, de quando nós pegarmos a nossa cartela,
falei assim: Deus, olha, eu preciso. Eu tenho pedidos na minha carteira aqui que, se Deus não entrar com provisão, não existe dinheiro, não existe poder sobre essa terra a não ser de Deus, que possa resolver algumas coisas que eu coloquei naquela cartela. Eu creio. Eu queria chamar a atenção de vocês, meus amados irmãos, sobre uma outra coisa. Isso aqui é mais uma informação. Existe uma grande diferença entre provação e tentação. Diga assim: a provação, ela vem de Deus para me tornar uma pessoa melhor. Agora, a tentação, ela vem do diabo para roubar de mim tudo que eu adquiri passando pela prova. Aqui ainda em Tiago 1, do 13 ao 15, diz assim, ninguém ao ser tentado diga: sou tentado por Deus. Por quê? Porque Deus, ele não pode ser tentado pelo mal, e Deus, ele não tenta a ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando a cobiça o atrai e seduz, então a cobiça, uma vez concebida, ela dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Eu entendo, amados irmãos, que a provação é uma permissão de Deus para nos fazer pessoas melhores. A tentação é um ardil do diabo para tirar você da presença do Senhor, para que eu e você perca tudo aquilo que conseguimos através de várias provações. Quem aqui já passou por várias provações? Eu creio que todos nós já passamos por várias provações. E nessas provações, nós já adquirimos muitas experiências com Deus. Nós já avançamos mais diante do Senhor. Nós já o conhecemos um pouco mais. Não é o suficiente, mas estamos avançando. É lento, é gradual, é sempre progressivo. A prova tem esse propósito. Mas se eu e você não cuidarmos com a tentação, a gente corre um risco muito grande de perder tudo aquilo que anos e anos de caminhada com Deus, prova após prova, a gente perde tudo por cair numa tentação. O diabo, o teu e o meu adversário, ele não tem o poder de fazer eu e você cair na tentação. Ele vai induzir, ele vai fazer propostas, ele vai oferecer coisas, e muitas das vezes, irmã Márcia, muito melhor, muito satisfatória, muito mais aprazível do que o da provação. A tentação, ela tem assim, no primeiro impacto, de mostrar para mim e para você que aquilo é maravilhoso, que aquilo é bom, aquilo é satisfatório, aquilo vai nos inflar, vai encher o nosso ego. A tentação, quando chega até a mim e a você, ela parece ser gostosa, e de uma certa forma é gostosa. Satanás sabe, irmãos, aonde nos tocar. Ele nos conhece muito bem, ele sabe as nossas áreas de fragilidade, aonde ele pode investir com um nível de tentação. Mas o problema é, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Se você for ver lá no Jardim do Éden, aonde Satanás tentou Eva? Na cobiça. Não é bem assim, vai acontecer isso, vai ser melhor. Imagina ser igual a Deus. Ele vai tentando, ele vai induzindo. Mas eu e você que conhecemos ao Senhor, nós vamos fazer igual Jesus lá após os 40 dias. Está escrito. Não, sem essa. Só adorarás ao Senhor teu Deus, só Ele dará culto. Não, essa proposta é muito boa, mas eu estou fora. Eu quero continuar com aquilo que Deus já falou a meu respeito. Então, para nós encerrarmos, eu e você, nós temos muitos pedidos, que eu tenho certeza que Deus está doidinho, Deus está ansioso para responder. Ele quer também que eu e você conheçamos um pouquinho mais, que nesses momentos de provação,
nessa campanha que nós estamos fazendo, e eu tenho certeza que nós somos provados nos mínimos detalhes, nos mínimos quitutes, né? Nas mínimas frituras. Deixa de lado, tem algo muito maior em jogo. Persevere, irmãos. Persevere na provação. A provação não mata ninguém, a provação só melhora. Agora a tentação, ela destrói a vida daquele que olha, acha legal, eu quero isso, eu vou pegar para mim, eu vou levar para casa. E no primeiro momento parece ser uma coisa maravilhosa, mas é um pacote muito bem embrulhadinho, com um lacinho vermelho e tudo. Quando você olha, quando você abre, só tem morte, só tem destruição ali dentro. Tudo que vem da parte do inimigo não presta. E quanto mais você se achega a Deus, quanto mais você se aproxima do Senhor, você vai ter uma facilidade muito maior. Opa, isso não é provação, isso é tentação, estou fora. Isso não condiz com a palavra do Senhor, é tentação, estou fora. E você pode ter certeza de uma coisa: enquanto você estiver sobre esta terra vivo, você vai ser tentado até o último. Eu gostaria de passar a palavra para o nosso bispo agora, né? Então esse é o recado que Deus colocou no meu coração para transmitir para a igreja, e tenho certeza que todos nós seremos aprovados em nome de Jesus.